Lima, irmão Cavalcante e irmão José, o arminianismo em nenhum aspecto se coaduna com o calvinismo. São duas posições soteriológicas completamente antagônicas. Mas eu diria que o lapsarianismo é a gênese do calvinismo. Não se pode conhecer amplamente o calvinismo sem conhecer o lapsarianismo. E o lapsarianismo, como a palavra já diz, laps no latim quer dizer queda. O foco do lapsarianismo é a queda. É a queda do homem. E o lapsarianismo tem duas vertentes soteriológicas. O lapsarianismo eu diria que é uma doutrina calvinista complexa, porque agrega algumas perspectivas. Sim, perspectivas escatológicas, amartiológicas, soteriológicas e cristológicas. E um discípulo de Calvino, discípulo e sucessor, um sistematizador do pensamento de Calvino, chamado Teodoro de Beza, ele escreveu um grande clássico, o Tesouro da Verdade do Evangelho. O Tesouro da Verdade do Evangelho. E Teodoro de Beza escreveu com base numa fonte primária, não secundária. Ele andou com Calvino. Ele foi discípulo e sucessor de Calvino. Ele interpretou o pensamento calvinista, ele sistematizou o pensamento calvinista. E o calvinismo tem duas vertentes. Agora, em que vertente está o tesouro da verdade do Evangelho? Em que vertente está? Venha comigo rapidinho, dê-me aqui, irmão Lima, por gentileza, a palavra de Deus. Olha, o escritor aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 26, diz assim, olha, Hebreus 7, 26, convinha que o sumo sacerdote fosse santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Agora, a primeira vertente do lapsarianismo é o pré-lapsarianismo, simplificando, pré-queda, porque laps no latim é queda. Então, os seguidores e expoentes desta posição acreditam o seguinte: essa posição é majoritária, viu? Ela é majoritária, tem muitos seguidores, muitos expoentes. A crença é a seguinte, de que Cristo encarnou com a natureza humana, ele assumiu a natureza humana antes da queda do homem, antes da humanidade cair. Ele foi 100% homem, 100% Deus. Entende? Ele foi semelhante ao homem no aspecto físico, moral e espiritual. Mas ele não herdou as características pecaminosas da natureza humana. Logo, Jesus não tinha propensão ao pecado, tendenciosidade ao pecado. Ele não conheceu a humanidade caída. Ele foi sim semelhante ao homem no aspecto físico, moral e espiritual, mas ele não tinha tendenciosidade ao pecado. Esta é a posição pré-lapsariana. Agora vem a outra posição, a pós-lapsariana, a pós-queda. E esta vertente lapsariana, ela é mais sutil, é mais perigosa, certo? Porque ela é quase que imperceptível.
E ela tem penetrado sutilmente, conquistado espaço na mentalidade teológica, no espaço religioso. O pós-lapsarianismo crê o seguinte, que Cristo assumiu a natureza humana depois da queda do homem. Logo, ele conheceu as características pecaminosas da natureza de Adão. Então ele tinha propensão ao pecado. Ele tinha tendenciosidade ao pecado. Observa que no pré-lapsarianismo há uma divergência. No pré, ele encarnou antes do pecado. Já no pós, ele encarnou depois do pecado. Depois do pecado. Aí o que ensina o pós-lapsarianismo? Que Cristo, ele herdou a natureza humana pecaminosa, mas ele não sucumbiu ao pecado. Ele foi tentado, mas não sucumbiu. Ele foi tentado tanto internamente como externamente, mas não sucumbiu ao pecado. Agora, queridos, observa que um abismo sempre chama um outro abismo. Essa posição soteriológica chamada pós-lapsarianismo deu origem a uma aberração teológica, a uma deturpação teológica chamada teologia da última geração. É a teologia do perfeccionismo. E essa teologia é muito sedutora, ela é muito atraente. Sabe por quê? Porque os expoentes da teologia da última geração pregam o seguinte, que é possível viver sem pecado. É possível viver sem pecar e alcançar um patamar de Jesus. Você pode desenvolver um estágio de elevação espiritual plena e absoluta e alcançar uma perfeição moral absoluta. Então você observa que isso contrasta com a Bíblia. As crenças dessa teologia da última geração são verdadeiras bizarrices, são estarrecedoras. Eles acreditam até que o corpo não mais vai pecar, a alma foi redimida, alcançou-se um patamar que não peca mais. Então o corpo está livre de doenças. Entendeu? Está livre de doença, porque a doença é fruto do pecado. É fruto do pecado. Então o homem pode ser sucumbido, ele pode ser tentado ao pecado, mas não sucumbido. Porque Cristo foi tentado, mas ele não sucumbiu. Entende? Então o homem é igual a Cristo. Cristo é igual ao homem em forma e em essência. Em forma e em essência. Aí eles pregam o seguinte, viva sem pecado. É possível vencer o assédio, a sedução do pecado e viver sem pecado. Mas o que é que a Bíblia diz? Vamos ver aqui o que é que João diz. Olha, se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos e a verdade não está em nós. Não está em nós. Então veja que a Bíblia contrastando com essa teologia, refutando os ensinos, os dogmas, as crenças dessas teologias. O apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, que homem pecador que eu sou, quem me livrará do pecado da morte? O mal que eu não quero fazer, eu faço. Eu faço. Mas o bem que eu gostaria de fazer, eu não faço. Porque o pecado habita em mim. Se o redimido, ele pode não pecar, ele pode não ter prazer no pecado. Ele pode não pecar habitualmente. Mas ele peca circunstancialmente. Ele peca ocasionalmente. Mas o pecado está sempre presente na vida daquele que é redimido. Então observa que é preciso ter cuidado
com essas aberrações teológicas que têm surgido por aí, essas deturpações teológicas que têm surgido por aí. João é bem enfático quando ele diz: se você falar que não tem pecado, que você não peca, você é mentiroso e a verdade não está em você.